Salve galera, beleza? Aqui quem está falando é Jones, sejam muito bem-vindos ao canal Console TV. No vídeo de hoje veremos o padrão de projeto estrutural Bridge, que possui a responsabilidade de desacoplar uma abstração de sua implementação de maneira que ambas possam variar independentemente. Legal? O padrão Adapter ele faz quase a mesma coisa. Porém, você ainda tem ali uma certa dependência. Né? No adapter a gente consegue ter ali algumas interfaces que vão servir como base, né? Para que a gente possa utilizar outras classes e aí sim fazer o nosso adaptador funcional. Já no Bridge não, no Bridge tanto a parte da implementação quanto a parte da abstração, né? Das interfaces podem variar, beleza? Então, não se preocupem caso não tenha ficado muito claro, pois é isso que será demonstrado nesse vídeo. Mas antes da gente partir para o código, já quero pedir para você deixar aquele like bem bacana aí no nosso vídeo. Caso você não seja inscrito ou inscrita no nosso canal, já se inscreve aí para vocês não perderem mais nenhuma novidade. E é claro, podem compartilhar este vídeo e todos os vídeos do canal com todos os seus amigos e familiares. Beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma interface. E eu vou chamar essa interface, pessoal, de Formatter Interface. Nesse padrão de projeto aqui, eu não vou fazer conforme a gente estava fazendo, por exemplo, no Adapter, que a gente utilizou o banco de dados. A gente pode fazer, sim, não tem nenhum problema, mas eu vou fazer este outro modelo para variar um pouquinho. Legal? E até melhor porque fica um pouco mais simples também. Mas nada impede aí de vocês utilizarem um banco de dados, por exemplo, para treinar aí o Bridge. Legal? Então, vou criar aqui a minha interface. Formatter Interface. Vou colocar aqui o meu namespace. Design Pattern. Design Patterns. Structural Bridge. Beleza, vou utilizar aqui o modo estrito do PHP 7. Não é uma classe, é uma interface. Então tá aqui. E essa interface ela vai ter apenas um método, tá? Eu vou chamar esse método de format. Então public function format. E esse método vai receber apenas um parâmetro, que vai ser um parâmetro do tipo array, que vai ser aqui um array de dados. E vai retornar uma string para a gente, tá? Então essa daqui é a assinatura do nosso método. E essa interface é a que vai servir de base aí para todas as outras classes que a gente vai criar, né? Então a gente vai ter aqui três classes, né? Para formatar a saída. Então a gente vai ter uma classe de texto, né? Que vai formatar para o padrão texto, uma que vai formatar para JSON e outra que vai formatar para HTML, tá? São três classes bem simples e que a gente vai implementar esta interface que a gente acabou de criar, beleza? Então vamos lá. Primeira classe que eu vou criar agora, a primeira classe concreta, vai se chamar Text Formatter. Tá aqui. Vou utilizar novamente aqui o modo estrito do PHP 7. E vou implementar a interface que a gente acabou de criar. Então, Formatter Interface. Ao fazer isso, ela já vai pedir aqui para mim implementar o método, né, que a gente criou lá, o único método que possui. Então, vamos fazer isso. Tá aqui, vamos definir agora o corpo do nosso método format. Então, ele vai ser bem simples. Esta classe aqui, nesse método, vai retornar apenas para a gente aqui o texto do array. Então a gente vai dar um implode nesse array que a gente receber aqui e ele vai retornar para a gente em formato de string. Então vamos retornar aqui o implode, ó, return implode. Vou separar por vírgula e espaço e vou passar aqui o nosso array. E tá feito aqui já o nosso text formatter aqui. Legal?
Então é bem simples assim. Vamos receber o array de dados, vamos separar todos os valores do array por vírgula e vamos retornar. É bem simples. Agora a gente vai criar a classe JSON Formatter, que vai retornar aí no formato JSON pra gente. Então JSON Formatter. Tá aqui. Vamos também utilizar o modo estrito do PHP 7. E vamos também implementar aqui a nossa interface. Então, vamos lá. Interface Formatter Interface. Vamos implementar aqui o método para a gente definir o corpo dele. E aqui vai ser bem simples também. A gente vai dar um return e vamos utilizar aqui a função JSON encode e vamos passar para esta função o nosso array de dados. Legal? Então, quando a gente receber aqui o array de dados, a JSON encode vai transformar todo o array no formato JSON e vai retornar para a gente. Legal? Bem simples assim também. Agora a gente precisa criar o HTML Formatter, que vai retornar para a gente aí no formato HTML. Então, HTML Formatter. Tá aqui. Vamos utilizar também aqui o modo estrito do PHP 7. Então tá aqui. E vamos implementar também a nossa interface. Então, Formatter Interface. Tá aqui. Aqui, pessoal, é um pouco mais trabalhoso porque a gente precisa definir aqui a estrutura do código HTML para a gente poder exemplificar. Legal? Então, mas não vamos complicar muito. Então, eu vou criar aqui uma variável HTML e vou utilizar aqui a sintaxe HarryDoc. E vou chamar aqui de HTML. Tá? Lembrando que essa sintaxe, você pode abrir ela aqui, mas o fechamento sempre vai ser aqui, ó, na primeira coluna aqui. Tá? Então, sempre no início da linha é o fechamento aqui dessa sintaxe. E agora vamos definir aqui a estrutura do nosso HTML, que será bem simples também. Então vamos abrir aqui a tag HTML. Vamos abrir agora aqui uma tag head. Aqui, vamos abrir aqui uma tag title. Vamos colocar aqui o percentual S. Vamos abrir agora aqui uma tag body. Aqui, bem simples. E vamos abrir aqui a tag H1, percentual S. E vamos colocar aqui também uma tag P e percentual S. Legal. O que são esses percentual S que a gente está passando aqui? Eu vou utilizar eles para a gente poder substituir os valores, né? Utilizando aí a função sprintf. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos dar um return e vamos já chamar aqui a função sprintf. Então tá aqui, ó, sprintf. Então, ao fazer isso, o primeiro parâmetro que a gente passa é sempre a string que possui, né, os valores que a gente quer substituir. No nosso caso, a string é o HTML, tá aqui. E os demais parâmetros são todos os parâmetros aí que são os valores, né? Então são aqui o title, o H1 e o P. Então a gente vai fazer isso. Como é que a gente vai fazer isso? Pegando aqui do nosso data, tá? Então vamos passar aqui. Data. Vamos chamar aqui a chave title. Data. Vamos chamar aqui a chave H1. E data, vamos chamar aqui a chave P. E tá feito aí. E com isso a gente já fez aí o nosso HTML Formatter. Perceba que é um código bem pequeno também, não ficou tão extenso. É bem simples, é só para demonstrar mesmo. E agora a gente já pode partir agora para o outro lado, que é o lado aí da parte aí da implementação, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso também? A gente vai criar uma classe abstrata, tá? Eu vou chamar essa classe de Abstract Service. Também vou utilizar aqui o modo estrito do PHP 7. E diferentemente, essa classe abstrata, tá aqui, ó, Abstract Class, ela não vai implementar a nossa interface Formatter Interface, mas o nosso parâmetro, ele vai ter, o nosso atributo, né, ele vai ter aí esse tipo.
Então a gente vai criar aqui um atributo protegido, então protected, formatter interface, e vamos chamar de formatter. E agora a gente vai criar um método construtor, aqui public function construct, para a gente poder injetar o nosso formatador. Então aqui no construtor vamos receber aqui um formatter interface e vamos atribuir ele. Então this formatter recebe o formatter aqui. Legal. E para esse exemplo, pessoal, eu vou utilizar dois métodos abstratos. Tá? Então eu vou utilizar aqui um método abstrato abstract function, public function set data, passando aqui um array de data, tá? No caso aqui de dados, então data, né? Que seria aí o mais conveniente. Então o retorno desse método aqui vai ser um abstract service, tá? Porque assim eu posso trabalhar com interface fluente. E o outro método vai ser um abstract public function e eu vou chamar de get formatted data. Pronto. E vai retornar para a gente uma string. String. Legal, tá aqui, a gente criou uma classe abstrata, né, da nossa implementação, e agora a gente pode criar aí uma classe de serviço mesmo para ser a nossa classe concreta aí da nossa implementação. Então, para fazer isso, eu vou criar uma classe aqui que eu vou chamar de service mesmo, tá? Não vou complicar muito, vou chamar de service. Essa minha classe de service também vai utilizar aqui o modo estrito do PHP 7. E agora essa nossa classe, ela vai herdar a nossa classe abstrata. Então a gente vai dar um extends abstract service. E perceba que ao fazer isso ele já está pedindo aqui para mim implementar os dois métodos que a gente possui lá na nossa classe abstrata, que é o setData e o getFormattedData, né? Então vamos fazer isso aí. Tá aqui, implementei, agora eu já posso definir o corpo desses métodos. Só que antes de fazer isso, vou criar um atributo aqui, pode ser até protegido mesmo, tá? Protected array mesmo de data, né? Um array de dados, e a gente vai fazer o seguinte: aqui no nosso método setData vamos chamar aqui o nosso atributo thisData, vai receber o data e vamos retornar aqui para ele o this. Tá? Desta maneira a gente consegue trabalhar com interface fluente. Se você não se lembra o que é interface fluente, aqui vai uma pequena revisão. Quando a gente cria um objeto, então por exemplo a gente tem aqui new class aqui, por exemplo, e a gente tem aqui um método, então aqui método aqui, aí a gente tem outro método aqui, e aí a gente tem mais outro método. Com interface fluente, pessoal, isso aqui ficaria da seguinte maneira: se aqui, ó, method, aí eu chamaria method 1 e method 2, por exemplo. Opa. Então a gente encurtaria aí a maneira como a gente utiliza os objetos, tá? Isto aqui é chamado de interface fluente, beleza? Bem simples de usar e bem bacana também. Legal, agora o nosso método getFormattedData é bem simples também. A gente vai simplesmente dar um return e vamos utilizar aqui o this formatter e vamos chamar aqui o nosso método format
para formatar para a gente a saída e vamos passar aqui o nosso array de dados. Então vamos passar aqui o this data. E olha só que bacana, pessoal, é simplesmente isso aqui. Então praticamente aí o nosso bridge já estará funcionando, tá? E o que eu quero dizer com isso? Significa que se, por exemplo, a gente tivesse um outro service aqui, né, a gente implementaria essa classe abstrata e poderia fazer de uma outra maneira, tanto o formatted data quanto o set data, tá? Então a gente poderia variar isso aqui. E é claro que também a gente poderia variar para cada um deles a implementação do JSON Formatter. Legal? Agora como é que a gente vai testar isso? Eu vou vir aqui em Clients e vou vir aqui em Structural e vou criar um arquivo aqui, PHP normal, vou colocar aqui bridge client e vou começar a montar aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser dar um require aqui no meu autoload. Como eu estou trabalhando com Composer, então eu vou utilizar aqui o nosso autoload. Então vendor autoload.php e vou começar a fazer alguns uses aqui. Então o primeiro que eu vou fazer aqui vai ser do text formatter, depois eu vou fazer um outro use aqui para o HTML formatter e depois eu vou fazer um outro use aqui para o JSON formatter aqui também. E também vou fazer um use para o nosso service, tá? Que é a nossa classe concreta aí que a gente vai utilizar mesmo para testar cada um desses camaradas aí. Legal, ao fazer isto, agora eu vou definir um array de dados aqui, um array bem pequeno. Então eu vou colocar aqui data, um array, esse array ele vai conter 3 chaves, então vai ser a title, que eu vou colocar aqui console TV, o H1, que eu vou colocar como design pattern bridge, e vou colocar aqui um P aprendendo o padrão de projeto estrutural bridge. Então, só um array bem simples aí, só para ilustrar mesmo. E agora eu vou começar a montar aqui o código de teste, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou criar aqui um service para HTML, tá? Para a gente formatar a saída HTML. Então, service HTML formatter, tá? Vou chamar desta maneira aqui. Vou instanciar aqui o meu service, então new service. E perceba que ele espera um formatter. Então, qualquer um dos formatters que a gente criou aqui, tá? Tanto o HTML formatter como o JSON formatter e o text formatter, a gente pode utilizar ele aqui. Então, nesse exemplo, a gente vai utilizar o HTML. Então, eu vou passar aqui para ele a instância do HTML. Então, vai ser um new HTML formatter aqui. Próximo passo é passar para lá o nosso array de dados. Então, service HTML formatter. Vamos passar aqui o método setData e vamos passar o nosso array de dados. E por fim, agora a gente pode aí chamar ou o nosso método getFormattedData, né, diretamente através da nossa interface Fluent, ou a gente pode chamar ele através de uma nova chamada do nosso objeto, tá? Então eu vou chamar ele diretamente através da nossa interface Fluent aqui, ó. Tá bem simples. Isso aqui já vai funcionar. Só que agora eu preciso armazenar isso numa variável. Então eu vou chamar aqui de result HTML formatter. Tá? Então tá aqui. Eu já tenho esse camarada para poder testar. Eu já vou deixar preparado os demais também. Então o próximo que eu vou fazer vai ser o do text formatter. Então vai ser um service text formatter. Vamos também instanciar aqui, ó, o new service. Vamos passar para ele o new text formatter aí. Vou criar aqui uma variável result text formatter aqui para receber aqui
o resultado da nossa formatação e vou chamar aqui o Service Text Formatter, passando aqui o setData, passando novamente aqui o nosso array de dados e por fim eu vou chamar mais uma vez o nosso método getFormatedData. Legal? Show de bola, a gente já tem aí o uso de dois formatadores. Agora a gente vai chamar o terceiro, que é o JSON, né? JSON Formatter. Então, Service JSON Formatter igual a new service e vamos passar aqui o new JSON Formatter aqui. E vamos também definir uma variável result JSON Formatter e vamos passar aqui para ele service JSON Formatter, vai chamar aqui o nosso método setData, passando aqui novamente a nossa variável de dados e vai chamar aqui o getFormatedData. E tá feito aqui. Agora a única coisa que a gente precisa fazer é exibir os resultados de cada um dessas saídas aqui. Então como é que a gente vai fazer isso? É muito simples. Eu vou colocar aqui um echo. Vou colocar o seguinte, formato HTML, aqui, HTML, vou pular aqui uma linha, então PHP EOL, para pular uma linha, vou printar aqui o echo result HTML formatter e vou pular novamente aqui mais uma linha. Legal? Vou pular, na verdade aqui eu vou pular duas linhas que é para exemplificar mesmo aqui, para ficar bem separado para vocês visualizarem. Vou duplicar aqui esse trecho de código e aqui eu vou colocar formato texto. E aí eu vou chamar aqui o result text formatter. E por fim, agora vou colocar aqui formato JSON e vamos chamar aqui o nosso result JSON Formatter aqui. Beleza? Então é isso e agora é só a gente testar. Então vou abrir aqui o terminal da minha IDE. Então tá aqui, já estou onde eu quero. E vou chamar aqui PHP Bridge Client. Vou subir um pouco aqui para vocês enxergarem e vou dar um Enter. Então, olha lá. Perceba que eu tenho aqui o formato HTML, ó, certinho, console TV aqui, design pattern bridge e aprendendo o padrão de projeto estrutural bridge. Perceba que ele funcionou perfeitamente, conforme a gente definiu lá no nosso código. A gente tem aqui o formato texto, que pegou cada um dos valores, né, das chaves aqui do nosso array, separou por vírgula e printou em formato de texto para a gente. Então, console TV, design pattern bridge está aqui, aprendendo o padrão de projeto estrutural bridge também está aqui. Então, funcionou perfeitamente. E agora também, por fim, a gente tem aqui o nosso JSON Formatter, né, que representou aqui essa saída para a gente, né? Então, a gente tem aqui, ó, um JSON title, né, console TV, aí vírgula H1 design pattern bridge e a chave P contendo em seu valor aprendendo o padrão de projeto estrutural bridge. Então perceba que os nossos formatadores funcionaram perfeitamente. Legal? E o interessante, pessoal, como mencionado, é que se eu tivesse um outro service aqui, tá? Se eu tivesse aqui, por exemplo, vamos supor aqui um view service ou algo do tipo, por exemplo, a gente poderia também receber outros formatadores, né? A gente poderia receber qualquer um desses formatadores e a gente estaria variando aqui também. Então ele poderia ter aí suas características, né, peculiares, lá são só dele, né? Poderia tratar, vamos supor que ele exibisse só nomes, por exemplo, né? Então seria responsável por nomes. Então ele teria as suas propriedades de nome, sobrenome, último nome, por exemplo, enquanto esse aqui seria responsável por formatar só para array. Então a gente poderia trabalhar aí com essas duas abstrações. Então perceba que tanto a parte da implementação, né, que são justamente essa parte aqui das interfaces com esses
com esses formatadores aqui, quanto com a parte da abstração, né? A gente acaba como posso dizer para vocês, acabam aí variando, né? Então, tanto a parte de abstração, né, que são todas essas partes aqui, quanto a da implementação em si, a gente podem variar, que a gente vai ter um resultado bem bacana aí, né? Lembrando que ele é bem semelhante ao adapter, mas que no final das contas ele varia mais que o adapter, tá? O adapter ele ainda acaba sendo um pouco engessado dependendo para o caso que você precisa solucionar, tá? Já o bridge não, o bridge ele já acaba sendo aí um pouco mais desacoplado, né? Você consegue variar ambos os lados aí, beleza? Pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês a utilização do padrão bridge. Caso não tenha ficado muito claro, vocês podem postar aí nos comentários aí que eu vou dar um jeito de responder todos vocês, mesmo que acabe demorando um pouco, mas eu sempre respondo. E mais uma vez reforço que deixe o seu like aí no nosso vídeo, caso você tenha gostado aí, lógico, do conteúdo. Se inscrevam no canal caso vocês não sejam inscritos e compartilhe este vídeo e todos os outros vídeos do canal com seus amigos e familiares que pretendem aí iniciar no mundo da programação PHP. Legal? Então, um forte abraço e até os próximos vídeos.